A história de Lampião e Maria Bonita. No final do século XIX, surgiram grupos que se opuseram à opressão dos coronéis no Brasil, conhecidos como cangaceiros. No Nordeste, a pobreza era generalizada, agravada por secas prolongadas que tornavam os alimentos escassos. As disputas violentas por terras eram comuns, e a ordem na região era controlada pelos coronéis de seus bandos, já que a lei tinha pouco poder no sertão. Um dos líderes mais conhecidos desse movimento foi Virgulino Ferreira da Silva, também chamado de Lampião. Ele liderou um bando que lutou contra a ditadura imposta pelos coronéis, ao lado de sua companheira, Maria Bonita. Lampião e seu grupo roubavam dos ricos e enfrentavam a polícia, espalhando medo por onde passavam. Lampião nasceu em 1900, em Serra Talhada, no sertão de Pernambuco. Quando era criança, seu pai foi assassinado durante uma briga de terras. Esse evento traumático influenciou sua entrada no cangaço. Enquanto alguns viam os cangaceiros como bandidos, outros os admiravam por resistirem à opressão. Eles eram os únicos capazes de enfrentar os coronéis, o que lhes rendeu o apoio das pessoas mais humildes, uma vez que a polícia trabalhava em prol dos latifundiários. Embora fosse temido por onde passasse, Lampião usava a violência apenas contra as forças opressoras. Ele ajudava os pobres com o dinheiro que tomava dos ricos. Em uma ocasião, seu bando chegou a um sítio e pediu à proprietária, uma senhora idosa, para jantar. Um dos cangaceiros expressou o desejo de comer carne, mas a senhora havia preparado o frango. O cangaceiro saiu pela porta e retornou com uma cabra morta, ordenando que a senhora a preparasse. Ela caiu em lágrimas, dizendo que era daquela cabra que ela tirava o leite para sustentar a família. Lampião exigiu que o cangaceiro pagasse pela cabra à senhora. Enfurecido, o cangaceiro tirou um punhado de moedas do bolso, colocou-as na mesa e disse que aquilo era apenas uma esmola. Lampião se levantou, empunhou seu facão, apontou para o pescoço do cangaceiro e ordenou que ele pagasse pela cabra, explicando que as moedas dadas anteriormente eram apenas uma esmola. Em 1938, a polícia conseguiu capturar Lampião e seu bando. Eles foram executados e decapitados em um sítio no interior de Sergipe. As cabeças dos cangaceiros foram mumificadas e expostas no Museu Nina Rodrigues, na Bahia, até serem finalmente enterradas em 1968. O parceiro de Lampião, Corisco, conhecido como Diabo Louro, conseguiu fugir. Em 1940, ele formou um novo bando e realizou ataques vingativos em várias cidades do Vale do São Francisco, mas foi morto em julho do mesmo ano. No final das contas, o cangaço deixou um legado complexo na história do Brasil. Enquanto alguns os consideravam bandidos violentos, outros os viam como heróis que desafiaram a opressão dos coronéis e defenderam os interesses dos pobres e oprimidos. O fenômeno do cangaço refletia as condições socioeconômicas precárias do Nordeste brasileiro na época, marcadas pela desigualdade, miséria e falta de acesso à justiça. Lampião, com sua liderança carismática e habilidades estratégicas, tornou-se um símbolo do cangaço e da luta contra a opressão. Embora suas ações envolvessem violência, ele buscava equilibrar o poder ao tomar dos ricos e ajudar os pobres. Sua morte e a dispersão do seu bando representaram o fim de uma era turbulenta e violenta, mas a memória de Lampião e do cangaço continua a intrigar e fascinar o povo brasileiro até os dias atuais.